Grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. O nosso Deus, Ele veio a essa terra, Ele se fez homem. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo era Deus, diz a palavra de Deus. E no versículo 14 do mesmo versículo, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 e versículo de número 14. Diz a sua palavra. Mas no livro de Isaías, no capítulo de número 8 e no versículo 19, nós temos uma afirmação para os nossos dias, para que nós venhamos aprender com o Espírito Santo mais o mundo espiritual. Bem verdade que o mundo espiritual, ele veio ser mostrado com mais evidência a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco se sabia do mundo espiritual no Antigo Testamento. E diz assim a palavra de nosso Deus: quando, pois, vos disser consultar que tem um espírito familiar, nem adivinho. Há espíritos familiares, espíritos que murmuram nas escuridão, nos lugares tenebrosos, no mundo espiritual. Esses espíritos familiares são esses espíritos que acompanham família até mesmo de uma geração para outra. Ele também acompanha estados, países de um para o outro. Nós vimos aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 20 e no versículo de número 5, que diz assim a palavra do nosso Deus: não se curvarás diante dos seus deuses, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me aborrece. Ou seja, a Bíblia nos relata que uma pessoa que vive na prática da idolatria, essa prática da idolatria, ela pode acompanhar esta família da primeira, segunda, terceira e a quarta geração. Até o bisneto de uma pessoa que morre numa idolatria, né, cultuando a Deus estranho, a ídolo, eles podem vir ser perseguidos por esses espíritos até a quarta geração. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, que se chama os espíritos familiares. Eu acredito que você já deve conhecer. Por exemplo, você já deve ter visto um avô que ele morreu no alcoolismo, né? Depois o pai morreu no alcoolismo, o filho morreu no alcoolismo e agora o neto está no alcoolismo. Não sei se vocês já viram alguém dizer assim: olha, o pai dessa pessoa era assim, o avô dessa pessoa era assim, né? Isso são espíritos familiares que passam de geração a outra geração, mesmo que aquela criança, ele não tem nada a ver com isso, ele não participou, mas a herança do pecado dessa família ficou, porque o pecado de idolatria, ele é comparado como pecado de feitiçaria. Tanto faz uma pessoa que cultua ídolos, que ele tem seus ídolos, que acende vela por ídolo, ele faz promessa por ídolo, ele se ajoelha diante do ídolo. Esse pecado diante dos olhos do nosso Salvador, diante do Espírito Santo, é um pecado de feitiçaria, é um pecado muito sério. Por isso que no Êxodo, no capítulo 20, o pecado ele acompanha outra geração, outras pessoas dessa família. Você também já pode ter percebido que existe família de senhoras, principalmente, que ela faleceu e não se deu bem com o marido, ela foi abandonada pelo marido, a mãe dela foi abandonada pelo outro marido, a filha dela agora também é abandonada, no casamento dela não deu certo, e a neta dela também, eu já tenho topado pessoa desse tipo, que também não deu sorte, que se chama não deu sorte com família. E isso vem, na maioria dos casos, desse pecado da idolatria que os pais dessas pessoas passou para os seus netos, seus filhos, essa crença que trouxe esses espíritos familiares que vem acompanhando essas famílias.
Portanto, o Espírito Santo nos ensina, nos adverte, para que nós não podemos cultuar a Deus estranho, nós não podemos trazer algo que foi feito pela mão humana, para nós trazer dele alguma coisa como que ele fosse um Deus. O único que nós podemos receber é do nosso Senhor, é do Deus Todo-Poderoso, porque ele fez os céus e a terra, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? É isso que o Deus Todo-Poderoso nos manda, que nós temos que andar segundo a vontade dele. Quando Jesus veio à cruz do Calvário, ele se fez maldito, quebrou todas as maldições. Lá na cruz, ele encerra todas as maldições. Mas é bom lembrar para aquela pessoa que veio a Cristo. Aquela pessoa que não veio a Cristo, as maldições existem no planeta, né? Como acabamos de lermos agora, no Êxodo, no capítulo número 20, e no versículo 5 e 6. Existem maldições que acompanham a família, sim. Você também deve ter visto pessoa que o pai morreu de câncer, a mãe de câncer, o filho, o neto, e agora tem mais gente na família, é uma destruição total. E isso são falta do entendimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso são coisas que não vêm de Deus. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus quer o melhor para nós, mas a desobediência do homem traz o pecado, e o pecado gera morte. Mas Jesus prometeu, todos aqueles que vierem ser Jesus, serás salvo. O que você está esperando? No livro de Efésios, capítulo de número 2, em diante, e no versículo 8, a Bíblia diz: pela fé sois salvo. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas em Cristo Jesus, tu serás salvo. É salvo de quê? Você é salvo do pecado. Jesus liberta você do pecado. E agora você liberta do pecado, o Espírito Santo vai fazer morada em você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está lhe convidando hoje para você entregar a tua vida para Ele. O Espírito Santo, que lhe trouxe a ouvir esse vídeo, está te chamando nesta hora. Venha como está. Ele mudará a tua vida. Ele transforma a sua vida. Ele perdoa seu pecado. E a partir de hoje, você não é mais esse homem que você é hoje, que o pecado domina, mas vai ser um homem lavado pelo sangue derramado da cruz. Olhe para a cruz de Cristo e veja quanto Ele te amou. Ele morreu por você. Ele carregou o pecado seu. Ele pagou a sua dívida de pecado. Ele está te chamando para você. Vinde a Jesus, todos que estão cansados. Ele vai te aliviar desse terrível pecado. Entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Eu agradeço a todos vocês que estão vindo nesse dia a nossas mensagens. Eu peço também a vocês, no nome glorioso de Jesus, que se inscrevam no nosso canal. Assine o sino. Eu quero mandar um alô, um abraço para o meu amigo Lealdo, no nome glorioso de Jesus Cristo, lá no Pau Ferro, em Aracaju. Que Deus abençoe a todos, em nome glorioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Dona Ivonete, em Aracaju. Que Deus te abençoe, que tenha nos acompanhado o nosso vídeo em nome de Jesus Cristo. A Lili, lá em Brasília, um abraço, Lili. Deus abençoe a você e a toda a tua família. Um abraço a Tairã, no Rio Grande do Norte. Um abraço para você no nome glorioso de Jesus Cristo. A vocês aí que estão na plataforma da Petrobras, um abraço para vocês todos. Deus abençoe, que o Espírito Santo te guarde, ilumine você e a sua família, em nome glorioso de Jesus Cristo. Aleluia e aleluia e aleluia. Amém.